Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados, um cumprimento muito especial ao Sr. Henrique Gomes. Sr. Engenheiro, eu iria começar por uma pequena avaliação daquilo que é o seu percurso profissional e aquilo que são os seus interesses nesta matéria. O Sr. Engenheiro, na sua intervenção inicial, teve o cuidado de referenciar que a sua ligação ao setor prende-se com as suas passagens pelo EDP, pela REN e depois enquanto Secretário de Estado da Energia, de que não tem qualquer interesse neste momento no setor, a não ser na sua participação assídua ou regular numa tertúlia, que ademais é um organismo informal. Nesse seu percurso profissional ligado ao setor da energia, em que circunstâncias se cruzou profissionalmente com o professor Paulo Pinto, com o Dr. Paulo Penedos e com o engenheiro Vítor Batista? Fácil. Com o professor Paupinho, encontrei-me com ele quando juntos assumimos a administração da REN em 2004, de 2004 a 2007. Nunca mais tive relações profissionais com ele, ficámos amigos, somos muito amigos. E mantenho o contacto derivado dessa amizade. Relativamente ao engenheiro José Penedos, pessoa que eu tenho elevada consideração e estima, encontrei-me com ele quando ele foi secretário de Estado, era eu administrador da Gás de Portugal, e, portanto, esse período durou cerca de dois anos. Entretanto, ele saiu, mudou-se o secretário de Estado, exatamente, e depois também saí da Gás de Portugal a seguir. Mais tarde vim encontrá-lo como presidente da REN e foi aí que retomei o contacto. Durante esse período, encontrei-me publicamente com ele numa cerimónia e nada mais. Hoje sou amigo dele. Relativamente ao engenheiro Vítor Batista, é parecido também. Nunca tinha falado com o engenheiro Vítor Batista até chegar à REN. Somos amigos. Estive a trabalhar com o engenheiro Vítor Batista depois de 2004 a 2012, aqueles anos todos. Com o professor Paupinho não. O professor Paupinho foi só 3 anos, era um mandato. Mas com o engenheiro Vítor Batista foi até ao fim, até eu sair. Até sair da REN. Muito bem. Sr. Engenheiro, podia-nos descrever em que circunstâncias é que exatamente deixou de ser administrador da REN? Também é relativamente simples. Eu nunca fui quadro, nos sítios onde estive, nunca pertenci à estrutura. Fui sempre ou administrador, ou no caso da REN, administrador primeiro, e depois passei a diretor-geral com contrato. Com contrato a prazo. Portanto, de 3 anos, portanto, e era relativamente estável. Quando saí da Secretaria de Estado, pensava que o meu contrato tinha desaparecido, tinha acabado, porque eu não tinha feito nada quando vim para cá e, portanto, a minha ideia era reformar-me, já tinha a idade disso. Mas depois de ter estado mais um mês em casa, a descansar, o presidente da REN, o Dr. Rui Cartacho, contacta-me e pergunta-me: então tu não queres voltar à REN? Quero. Eu tenho muito gosto nisso, mas jogava... Não, o teu contrato estava ali porque nenhuma das partes tinha denunciado o contrato. E voltei à REN. Voltei à REN naquela altura, o meu contrato acabaria um ano depois. Também, portanto, o horizonte era curto. Estive na REN, uma fase boa. Entretanto, também tinha passado o período de nojo da minha saída como secretário de Estado. Estive calado durante esse tempo todo. E só veio em outubro, o Jornal de Negócios convida-me para dar uma entrevista. Eu dou uma entrevista em Campo Neutro, que foi na ordem dos engenheiros, como
ex-político, portanto, com declaração de ex-política, dou uma entrevista normal, que não tem nada de especial, mas o jornalista, não sei se está aqui ou não, mas o Miguel Prado, em determinada altura, pergunta-me, a pergunta é, pronto, para quem não tem experiência, eu caio, não é? E pergunta-me se o Dr. António Mexia é um osso duro de roer. Eu confirmei que sim. Pronto, e foi a única coisa que fiz, mas isso caiu mal. Caiu mal na administração da REN e na presidência da REN, porque, eventualmente, não sei porquê, mas caiu mal. Caiu mal, eu chamei a atenção em que qualidade é que tinha dado essa entrevista, o que é que tinha dito, e que só tinha falado sobre, só tinha feito considerações políticas perfeitamente legítimas, mas como havia alguma incomodidade, combinei ali logo, portanto, não demorámos muito a entendermos. Dito, mas se estão incomodados, eu posso sair imediatamente. E só peço uma coisa, portanto, as condições que eu tinha até ao final, nem mais, nem menos, um cêntimo, e, portanto, eu levo essas condições e vou embora. E fui. E vim embora e pacificamente, não houve problema nenhum. Engenheiro, pacificamente, mas foi por razões de natureza política e, portanto, quando alguém acaba por sair de uma instituição ou de uma empresa desta dimensão por ter dado uma entrevista de conteúdo político, é porque foi forçado, e foi forçado a acabar por sair de uma forma pacífica. Nós não deixamos de estar aqui perante uma sessão do contrato que tem eminentemente na sua base uma perseguição política. Mas isso são conclusões minhas, naturalmente. Engenheiro, regressemos ao princípio de toda esta história que estamos, toda a temática que nós estamos a desenvolver e a averiguar e a escrutinar no âmbito desta comissão parlamentar. Portanto, comecemos pelo princípio, comecemos pelo SCAI. Como o Sr. Engenheiro tem conhecimento, quando o Engenheiro Mira Amaral era Ministro da Indústria, foram contratados os primeiros SCAIs. Mas estes primeiros SCAIs foram contratados por concurso público internacional e deles resultaram uma taxa de rentabilidade com um spread de menos 2 pontos percentuais, face às obrigações de tesouro de 10 anos da altura, e que sucederam depois, já num governo liderado pelo Partido Socialista, nomeadamente, concretamente pelo engenheiro António Guterres, que este sim fixou administrativamente uma taxa de rentabilidade para o SCAI da EDP, e agora estou a falar do SCAI da EDP, e aqui resultava num spread de 2 pontos percentuais acima, não é abaixo, é acima do resultante das obrigações de tesouro, também a 10 anos da altura. E, além disso, foi também atribuído à EDP um conjunto de direitos e opções relacionados com a continuidade da operação para além do prazo do SCAI. Portanto, tivemos nos SCAIs da EDP, de benefício de um spread de 4 pontos percentuais, a mais do que aqueles que estavam previstos para os SCAIs resultantes dos concursos públicos, ou seja, aqueles que foram contratados pelo engenheiro Mira Amaral, o que terá proporcionado à EDP, e estes 4 pontos percentuais, uma renda adicional de mais de 1.000 milhões de euros, isto em 1996. E por isso, Sr. Engenheiro, a questão que aqui se coloca é a de saber se concorda naturalmente com este entendimento, se é a partir daqui que se pode afirmar que reside o pecado original e se é aqui que aparece a primeira renda excessiva a favor da EDP. Eu gostava de fazer uma reserva porque obviamente que eu tenho opinião, mas a opinião sobre os SCAI, sobre os CMEC, tenho acompanhado portanto, estas audições, mas não sou um especialista de CAIs e CMECs e na minha atividade, quando passei na REN, os meus pelouros foram essencialmente
o planeamento da rede, foram sempre o planeamento da rede, foram os investimentos, foram os recursos humanos e foi também a parte da rede de investimentos relativamente ao gás. Portanto, o meu conhecimento relativamente a estas matérias, portanto, é relativamente fraco. Mas, obviamente que, ao fazer um contrato, portanto, de um contrato decorrem, obviamente, direitos e obrigações e esses direitos, portanto, estão lá. Portanto, a rentabilidade dos CAIs está assegurada. Portanto, se a rentabilidade assegurada é alta ou não, temos que ver relativamente à altura qual é o benchmark. Não sei, mas também acho interessante dizer-lhe uma coisa. Foi uma coisa que eu tive o cuidado de andar a ver. É que é verdade, ou pode ser verdade, que há esse benefício excepcional, portanto, e eventualmente excessivo, mas se nós olharmos para as privatizações, e temos a oportunidade de falar em privatizações no decorrer desta sessão, se nós olharmos para as privatizações, nem todo o valor potencial desses excessos foi retirado nas privatizações, porque nas duas OPVs, nas duas primeiras OPVs que foram feitas, houve, portanto, a procura excedeu 36 vezes a oferta. Portanto, o preço não foi, claramente não foi, portanto, o potencial não foi retirado todo. Portanto, isso é mas se relativamente ao benchmark, e voltando agora atrás, se relativamente ao benchmark, portanto, estas taxas são mais elevadas, obviamente que há aqui um excesso. Muito bem, porque de facto, ou seja, não são comparáveis e por vezes há quem tente misturar estes dois tipos de cais. Os cais da Turbogás e da Tejo Energia, de facto não têm rigorosamente nada a ver com os cais que vieram assessorados com a EDP, e este sim, já em 1996, na altura era primeiro-ministro o engenheiro António Guterres, e este sim, efetivamente, resultaram em benefícios para a EDP, e o Sr. Engenheiro começou inicialmente por não querer assumir que aqui poderia resultar uma renda excessiva, mas admite que há, pelo menos, a possibilidade de haver aqui algum excesso. Aliás, eu tinha inferido que era exatamente esse o seu pensamento, que já os CAI da EDP, celebrados em 1996, tinham conduzido a rendas excessivas quando nos apresentou um dos PowerPoints. Entramos então novamente na matéria das rendas excessivas. Em novembro de 2011, o Sr. Engenheiro Henrique Gomes deu uma entrevista ao jornal Diário Económico, no dia 16, portanto, de novembro de 2011, e em que até uma das afirmações serve de título a essa mesma entrevista, e diz assim: é preciso eliminar os apoios excessivos à produção energética. Sr. Engenheiro, terá sido esta talvez a primeira vez, pelo menos publicamente, terá sido esta a primeira vez que se aludiu à existência do que agora foi convencionado denominar de rendas excessivas no setor eletroprodutor. Repare bem, é preciso eliminar os apoios excessivos. Eu julgo que terá sido esta a primeira vez que alguém terá aludido de uma forma pública e aberta, e essa responsabilidade é do Sr. Engenheiro Henrique Gomes, enquanto Secretário de Estado de Energia. Aceita essa autoria? Aceito, não posso deixar de aceitar, ainda que não me lembrasse dessa entrevista. Para mim, a primeira vez que tinha aparecido as rendas excessivas foi quando, na decorrência do segundo review do MOU, em novembro, é introduzida uma nova medida que
foi a 5,15 e aí claramente se fala nas rendas excessivas. Mas que havia excesso ou renda excessiva, não sei quanto, com certeza que existia, não é? Portanto, não sei se sou o pai ou se sou a mãe, mas... Naturalmente que não atribui a autoria ao Sr. Engenheiro das rendas excessivas, mas sim o autor, provavelmente aquele que falou pela primeira vez em público, enquanto Secretário de Estado, em excesso. E daí ter resultado mais tarde aquilo que se convencionou chamar rendas excessivas. Sr. Engenheiro, tem conhecimento, ou é do seu conhecimento, a carta de intenções que o governo português remeteu à Troika a 9 de dezembro de 2011. E aqui sim, era nessa carta de intenções em que o governo menciona a existência de rendas excessivas no setor da energia. Lembra-se disso? Quando diz carta, é a revisão do MOU. Porque, no fundo, a revisão do MOU, as revisões são isso. Portanto, é um documento que é assinado, não é imposto pela Troika, pelo menos não é imposto formalmente pela Troika, mas é assinado pelo governo português, portanto, pelo Ministro das Finanças e pelo Governador do Banco de Portugal, e que comprometem o Estado perante a Troika. Portanto, esse documento é um documento que é de iniciativa nossa. Sim, naturalmente. Não é? Portanto, esse documento, de facto, tem lá uma medida que, obviamente, foi negociada nessa revisão pelo Governo e pela Troika, com a Troika, e está respaldada nessa revisão, é o item, a medida 5.5, que é uma medida de benchmark. Portanto, tudo o que lá está tem que ser rigorosamente cumprida, sob pena de, eventualmente, se haver uma crise grave relativamente à Troika. Eu chamei à coação este documento, esta carta de intenções do Governo, porque, repare, a entrevista que deu ao Diário Económico, onde fala do excesso, é do dia 16 de novembro, e esta carta de intenções, que volta a falar de rendas excessivas no setor da energia, é do dia 9 de dezembro de 2011. E, portanto, menos de um mês depois, aparece esta referência. A pergunta que lhe tenho para fazer ainda sobre esta carta de intenções, que conduziu, como referiu bem, à revisão do memorando de entendimento, quem é que introduziu nesta carta de intenções esta circunstância das rendas excessivas? Porque, repara, Sr. Engenheiro, deixe-me lembrar, na versão original do memorando de entendimento essa expressão não existe. Passou a existir a partir do momento em que há esta carta de intenções, sendo o Sr. Engenheiro Secretário de Estado da Energia. Eu pergunto se esta inclusão desta expressão é da autoria do Sr. Engenheiro, à época Secretário de Estado, ou se não é, quem é que a introduziu? Bem, minha não é porque não tinha contacto com as negociações e nem com a elaboração. Mais essa carta é uma carta que não é, obviamente que é resultado da interação entre o Estado e a Troika, mas é o Estado que a escreve. Portanto, não é minha. Obviamente não é minha. Depois perdi-me, desculpa, peço imensa desculpa, mas não... Veja, eu fiz-lhe a pergunta. A expressão passa a constar desta carta de intenções. Sendo o Sr. Engenheiro Henrique Gomes, então Secretário de Estado da Energia, tendo dado uma entrevista que é a primeira pessoa, em termos de governantes e em termos poucos, a falar de excessos, eu pergunto se foi esta inclusão nesta carta de intenções que haveria de conduzir à revisão do memorando de entendimento e à sua inclusão na primeira revisão, se é da autoria do Sr. Engenheiro, se foi o Sr. Engenheiro que impôs que nesta carta de intenções fizesse a constar esta expressão, e se não foi, quem é que terá então inserido esta menção nesta carta? Não tenho a mínima ideia, não tinha acesso. Eu estive numa reunião da revisão, portanto, fui convocado para essa reunião.
Essa reunião estavam lá representantes do Ministério das Finanças, estava lá portanto, era para ter ido também nessa reunião o secretário de Estado, tanto o Carlos Moedas, a secretária de Estado das Finanças, Maria Luísa Albuquerque. Acabei por aparecer só eu, mas estavam lá os representantes dessas áreas e, portanto, limitei-me a ir à reunião, levar os meus técnicos, portanto, e explicar, portanto, e responder às perguntas. Portanto, não tinha qualquer acesso, portanto, isso era, normalmente, essas coisas é a relação direta, acho eu, entre o Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado do Carlos Moedas, portanto, a Secretaria de Estado adjunto. Muito bem. Sr. Engenheiro, ainda para fechar este capítulo e também para fechar a minha intervenção, Sr. Presidente, poucas semanas após a Troika ter chegado a Portugal, isto é, antes da assinatura do memorando de entendimento, a Troika tinha já um diagnóstico sobre a situação do setor elétrico nacional e um conjunto de medidas definidas para implementar. Não sei que não é do tempo do Sr. Engenheiro, mas se acha que foi a Secretaria de Estado que informou a Troika da realidade e da particularidade do nosso setor elétrico português, e se foi a Troika ou o governo português quem acabou por fazer incluir no memorando de entendimento, na versão original, todo um conjunto de medidas que nós hoje conhecemos. Na sua opinião, e eventualmente das conversas que terá tido com colaboradores, com outros responsáveis da administração pública, quem é que terá tido a ideia de incluir estas medidas? Terá sido a Troika ou terá sido o governo de então? Não faço ideia, mas vamos lá ver. O MOU fala dos custos. Dos custos da energia e do problema da energia. O discurso de posse do Primeiro-Ministro fala nos custos de contexto, claramente. É preciso eliminar os custos de contexto. O programa de governo, não sei agora em que termos, porque não tive acesso também, de certeza que também falava. Portanto, a preocupação era essa. Ao chegar ao governo, apanhamos, aliás, era a preocupação já do Ministro Álvaro Santos Pereira, mas a necessidade de aumento das tarifas eram 12%. Passado um mês, na primeira revisão da Troika, aumenta-se o IVA. Não é natural que se olhe para os custos e perceber em que situação é que nós estávamos. Mas não havia, quando nós chegámos, portanto, não havia modelo nenhum de equilíbrio do sistema. Fizemos-lo nós. A Troika acompanhou isso e sabia isso, porque estavam lá as medidas, porque queriam que fossem eliminados os custos, etc., etc., ainda que não falassem naquela altura em excessivo. O modelo foi feito. É conhecido. Veio a esta casa várias vezes. Aliás, das várias vezes que eu vim a esta casa, trouxe um modelo. Expliquei isso. Expliquei em que situação é que nós estávamos. E se não fizéssemos nada, portanto, isso não era público, a sensibilidade, não começou a ser público, a sensibilidade sobre os custos e que os custos eram excessivos? Muito obrigado, Sr.